crítica a nós, né, enquanto executivo, enquanto diretório, porque eu acho que a gente precisa ser mais estratégico. A gente traz aqui hoje um dirigente partidário do nosso município. E aí acho que a gente precisa direcionar o nosso debate porque eu acho que o Hélio trouxe várias questões, mas eu quero me apegar ao rumo do nosso partido. Então, quando ele traz, enquanto dirigente municipal, a nossa maior representação hoje, como presidente, né, nosso líder. Quem votou, quem não votou, é o nosso líder. Né? E aí tem questões que são cruciais para o nosso debate, enquanto diretório zonal. Primeiro, que eu acho que a gente precisa tomar alguns cuidados, porque não é menos militante quem não está aqui nas reuniões do DC. As reuniões do DC, elas são reuniões de organização interna para quem deseja fazer uma militância partidária interna. Porque aí tem várias pessoas aqui na cidade de Tiradentes que não fez essa opção neste momento. Não quer fazer a militância do PT dentro do PT, mas é um puta militante para fora do PT. Não menos importante que quem está aqui todo o primeiro domingo do mês, todo o segundo do mês, assim por diante. Foram escolhas, né? Podemos entrar no mérito, por que essas pessoas não estão aqui? Mas, por exemplo, a Marta é menos militante, Ceci é menos militante, minha mãe é menos militante porque não está aqui no segundo domingo do mês? Não. Né? Então, isso precisa tomar cuidado. Por que a gente não consegue criar uma relação com quem não milita aqui dentro para continuar militando lá fora, mas contribuindo crucialmente nesses momentos eleitorais, como desse ano, por exemplo? Né? Depois, acho que depois tem uma coisa que acho que o Hélio tem um grande desafio. Na fala dele, eu fico muito feliz de verdade, uma perspectiva de que os mandatos não são mais importantes do que o Partido dos Trabalhadores. E a experiência que a gente tem vivido nas últimas décadas faz com que os parlamentares mandem o Partido dos Trabalhadores. Então a gente vem para cá, planeja, organiza, mas na hora de deliberar, não é aqui que se delibera, é lá. Né? É a convite do Lula, e aí não quero entrar no mérito, né? Não quero entrar no mérito se o Lula está certo ou errado. Quero dizer que a gente criou instâncias, e em vários momentos a gente deixou de consultar a militância numa prévia, a gente deixou de consultar quem fez a história desse partido, ajudou a chegar até aqui. Os outros partidos imitaram o nosso de fazer esses processos democráticos internos. E em vários momentos nós abrimos de fazer, porque tem que fortalecer o PT. Não foi para fortalecer o PT, porque a gente não saiu mais fortalecido do que fez prévia. Né? A gente só se igualou aos que a gente questiona e briga e diz que não somos iguais. Né? Os partidos políticos, os mandatos políticos aqui, faz acordo com gestão que está no governo, consegue abertura. Né? A gente tem denúncias, gente, de parlamentares do PT que senta para negociar com o Ricardo Nunes, que consegue acesso, que consegue as coisas. Né? Então, para mim, ter você na presidência é devolver para aquilo que a gente poderia ter saído. É para a concepção, é voltar para a concepção. Né? E isso implica muitos desafios. Né? Legitimar os diretórios zonais, deliberar a partir dos diretórios zonais, porque quem está nos diretórios zonais é uma militância aguerrida que vai para a rua fazer o 13 o 13 de todo mês, PT na rua, é essa militância que bate na porta com dinheiro ou sem dinheiro para levar o PT e a ideologia adiante, é essa militância que está nos movimentos sociais populares, nos conselhos gestores e assim por diante. Mas também, um outro desafio é como é que a gente qualifica essa militância. Porque quando eu entrei no PT, tinha os grupos de base, né? Então, criança ainda, mas você vai se formando a partir dali. Né? Então, Luiz Erondina, Primo de Arruda Sampaio e tantos outros passavam por esses espaços aqui para fazer formação política. Além desse espaço das reuniões, o PT promovia encontros temáticos, oficinas, reuniões e tal. Então a gente era formado a partir desse espaço. Quem me formou foi esse espaço, junto com as comunidades eclesiais de base, junto com a pastoral da juventude. Né? Então foi desse lugar que a gente foi formado, forjado, e que resultou na militância que a grande maioria está aqui também. Né? Então hoje, eu não consigo ver no PT, e aí a gente precisa retomar isso, que é a formação política. Porque, gente, se a gente não fizer o debate de classe, a gente vai continuar fazendo reunião 6 por meia dúzia, tá?
E aí, é isso, assim, ó, discutir ecologia sem debate de classe é jardinagem, sabe? Se a gente não tiver consciência de que a história da sociedade é a da luta de classe, nós vamos continuar no mais do mesmo. E aí você vai eleger conselheiros gestores aqui, a rapaziada para ocupar os conselhos gestores de saúde, para dizer a mesma coisa. Que a gente não consegue ter um repertório para debater, para discutir, para contrapor. Quantas vezes nós vimos situações que era de embate e companheiros nossos compondo o conselho, dizendo amém, balançando a cabeça, legitimando, concordando. Para quê? Para ficar bem? Para na hora que recebe a sua demanda, vai lá e resolve a sua demanda individual? Não foi para isso que você elege, não é para isso que a gente articula. Então, quero finalizar dizendo, para mim, aonde tem luta tem o PT. A história do PT é feita a partir das lutas. E a história desse território é feita nas mãos de luta dos movimentos sociais e dos movimentos populares. E é eles que pautam o Partido dos Trabalhadores, não é o Partido dos Trabalhadores que tem que pautar os movimentos. E isso se perdeu também nos últimos 20 anos. Então, retomar para essa concepção de que nós somos pautados a partir dos movimentos, a partir do que os fóruns, os coletivos, estão discutindo, não. Vai ter o meu nome ali para o conselho gestor, o meu nome para o conselho tutelar, o meu nome ali, aí eu monto chapa, ganho porque eu tenho controle de massa. Qual é a diferença da igreja universal? Você tem controle de massa na cidade de Jardim, você banca uma chapa na cidade de Jardim, você elege. Você tem controle de massa no Itaim, você banca e assim por diante. Então, porra, isso não é discutir um fortalecimento partidário. Fortalecer o partido passa por sangrar na própria carne e abrir mão em alguns momentos do individual para o coletivo. E é isso que os mandatos não estão preparados para fazer. Então, essas mudanças, todos. Estou falando de Senival, não. Estou falando de todos. Estou falando de todos. De todos. Porque uma pauta interessa para uns, outra pauta interessa para outros. E no final, todos fazem as mesmas práticas. Então, o partido, e agradando ou desagradando quem esteja aqui, a gente construiu isso daqui na diversidade. E ainda bem que a gente não pensa igual, que a gente não pensa as mesmas coisas, não tem consenso. Isso não é ruim. Isso é bom, porque é nessa diversidade que a gente constrói o Partido dos Trabalhadores. E para continuar sendo das trabalhadoras e dos trabalhadores, a gente vai precisar começar a caminhar compreendendo que sem a disputa interna aqui, para valer, nada de ficar com fraternidade, companheirismo, isso aqui outro não. A direita, isso aqui é antagônico. Não tem como fazer conciliação, não dá para conciliar. Tem que chutar os dois pés na porta sim, e se a gente quer ganhar essa eleição, tem que ficar muito claro qual é o projeto político nosso e qual é o da direita. Porque só no discurso não dá mais não. Valeu.